Pessoal, bom dia. Vamos dar início, então, ao nosso último estudo de toxicologia clínica neste ano de 2023. Foram muito produtivas sessões. Não tenho dúvida que hoje também teremos uma importante evento sobre a toxicologia, né? A gente vai ter uma palestra sobre a importância da toxicologia analítica no manejo clínico dos eventos toxicológicos, né? Situações práticas. Gostaria de reforçar, como sempre faço, sugestões e críticas ao SIC de toxicologia clínica, elas podem ser escritas para o meu e-mail, camilodidone@uel.br. Durante a palestra, também mandem dúvidas do bate-papo público ou nas perguntas, né? As perguntas ficam aqui no canto superior esquerdo da nossa tela de apresentação. Ao final da palestra, nós vamos discutir. Enfatizo também que as lives elas são promovidas pelo Instituto de Toxicologia Clínica, via RUT, e ela tem como objetivo estimular essa integração e colaboração entre profissionais de saúde por meio desse tipo de interesse social. Hoje, então, a apresentadora do nosso ciclo é a professora doutora Cláudia Regina dos Santos. A professora Cláudia ela é graduada em farmácia pela Federal de Santa Catarina, fez mestrado e doutorado em toxicologia e análises toxicológicas pela Universidade de São Paulo. Atualmente, ela é professora titular, ministra as aulas de toxicologia para os cursos de graduação em farmácia e medicina na residência multiprofissional em saúde da Universidade Federal de Santa Catarina e é credenciada pelo programa de pós-graduação em farmacologia e do mestrado profissional em farmacologia da UFRGS. É responsável pelo laboratório de pesquisas toxicológicas da divisão de análise clínica do HU da UFRGS e supervisora do Centro de Informação Toxicológica Santa Catarina, o CIATOX Santa Catarina. Doutora Cláudia, novamente gostaria de agradecer imensamente o aceite o convite para poder compartilhar esse conhecimento da toxicologia analítica no manejo clínico do evento. Ontem, né, na nossa reunião da Abracit, você colocou, né, que há uma movimentação do Ministério da Saúde em conhecer esses laboratórios e até tentar verificar uma política de estruturação deles. Então, o tema não é tão atual que se eu tivesse combinado, eu acho que não daria certo, né? Muito obrigado e uma boa palestra. Eu que agradeço, Camilo, pelo convite, né, e por toda a organização desse ciclo de palestras no programa SIG da Toxicologia Clínica. Então, o Camilo já colocou o título da conversa que eu vou ter hoje com vocês e fez uma breve apresentação minha, a qual agradeço também. Estando, então, na condição, né, de estar coordenando as atividades do Laboratório de Pesquisas Toxicológicas dentro do Hospital Universitário e supervisora do CIATOX Santa Catarina, eu me propus a tentar preparar um material para promover um pouquinho de reflexão acerca de aspectos epidemiológicos do que o laboratório consegue auxiliar, e bem como mostrar para vocês que no universo da toxicologia analítica nós temos a possibilidade de executar testes desde muito simples até os mais complexos, né? Então, vocês vão sentir que para cada situação que eu me propus a estar conversando um pouquinho, eu tentei apresentar esse conjunto de informações. Então, assim, vindo para o conceito inicial de análises toxicológicas, né? As análises toxicológicas, então, elas têm por finalidade identificar, detectar e quantificar os agentes tóxicos em amostras biológicas. Aqui nós temos, então, diferenciações já, nem todo o processo analítico vai ter por objetivo definir o quanto tem daquela substância. Às vezes, encontrar a substância já consegue auxiliar no diagnóstico, no tratamento, no prognóstico e menos frequentemente na prevenção. Na prevenção, nós pensamos mais no aspecto daquela exposição crônica.
como a realidade dos centros de informação e assistência toxicológica no país é mais relacionada à intoxicação aguda, né? A análise toxicológica, ela tem esse cunho mais emergencial. E aí, se formos pensar no aspecto preventivo, a gente pode pensar em proporcionar uma análise aí, ou executar uma análise que demande um pouco mais de tempo, que eu consiga emitir esse resultado com um pouco mais de calma. Bom, em termos das análises de urgência, no país nós não temos guias para análises de urgência, né? Então, eu coloquei aqui uma referência do Reino Unido, que é um guia para laboratórios de análises nos casos de pacientes intoxicados, e o guia que estabelece os centros de intoxicação da Organização Mundial da Saúde. Esse guia foi publicado ali, uma versão revisada em 2021, e o acesso é público. Ali, nesse guia, então, são colocados os quesitos para o funcionamento de um centro, e em algum momento coloca a questão da análise toxicológica como algo para colaborar, né, com o funcionamento e a execução da atividade nesses centros. De acordo com o guia da Organização Mundial da Saúde, e aquele artigo do Reino Unido não muda muito, ele separa em análises consideradas urgentes e análises menos urgentes, né? Então, as análises que são consideradas urgentes, dentre elas nós temos a carboxiemoglobina, né, que é um indicador frente à exposição ao monóxido de carbono, a metahemoglobina, que é um indicador frente às intoxicações pelos agentes metahemoglobinizantes, a determinação de ferro, de lítio, dos álcoois tóxicos, que foi um pouco discutido nos grupos, né, dos centros no decorrer desse ano, ali, metanol, etanol, os formatos que estão relacionados ao metanol, a determinação de paracetamol, a determinação de salicilato, a determinação de paraquat, consta desse guia da Organização Mundial da Saúde, e a triagem para drogas de abuso. Então, é certo que, apesar da Organização Mundial da Saúde colocar essas análises como consideradas urgentes, é necessário nós reconhecermos a realidade do centro e o que é demanda existente no centro, pensando no oferecimento dessas análises que a Organização Mundial da Saúde considera uma análise urgente. Idealmente, né, na concepção da análise considerada urgente, existe em alguma literatura a informação de que o resultado deve ser liberado em, no máximo, 2 horas. Para alguns testes, a execução é muito simples e esse resultado é obtido de forma mais rápida. Mas para outros, a gente tem uma análise que envolve mais tempo para a execução da mesma. Aí também eles listam as análises que são consideradas menos urgentes. Nas menos urgentes, nós temos a atividade das polinesterases, plasmática e eritrocitária. Vou conversar um pouquinho mais sobre a determinação das atividades das polinesterases mais para frente. A determinação de chumbo, de mercúrio, do metrotexate e do talho. Então, a gente tem aqui, né, metal envolvido, medicamento e a questão do indicador frente à exposição aos inibidores da colinesterase. Bom, queria contextualizar um pouquinho a nossa realidade de infraestrutura, né, para vocês entenderem como que nós atuamos aqui em Santa Catarina. Então, como o Camilo colocou, eu sou coordenadora do laboratório de pesquisas toxicológicas. As análises toxicológicas aqui em Santa Catarina, elas iniciaram como um projeto de extensão coordenado pela professora Alcide Helena de Azevedo Maia, que no momento encontra-se já aposentada,
lá em 2004, 2005, e essa análise de emergência, ela já dava suporte ao CIT na época, mas ela não acontecia dentro do hospital universitário, né? Então, ela era realizada no Centro de Ciências da Saúde, que é um bloco próximo, mas não dentro do hospital. Em 2014, se conseguiu, então, um espaço dentro do hospital, e aí, desde 2014, o Laboratório de Pesquisas Toxicológicas existe dentro do hospital universitário, o que facilita um pouco o processo, né, de comunicação com os profissionais do centro. Então, em termos de infraestrutura, ontem na nossa conversa da AbraCity foi colocado alguma coisa com relação aos equipamentos necessários, né? Mas para vocês terem uma noção do que a gente tem, não necessariamente precisa ter tudo isso. Por trás de ter os equipamentos, a gente precisa ter pessoal para estar manuseando esses equipamentos. Mas, como o processo iniciou no Centro de Ciências da Saúde, nós temos uma unidade no Centro de Ciências da Saúde, que é composta por uma sala de preparo de amostras, um cromatógrafo em fase gasosa com detector de ionização de chamas, um cromatógrafo de alta eficiência em fase líquida com detector UV, uma estrutura de preparo, a gente vai precisar ter centrífuga, agitador de amostra, estufa, um espectrofotômetro UV visível com duplo feixe, um espectrômetro de absorção atômica com forno de grafite para análise de metais e um concentrador de amostras. E na unidade que fica dentro do hospital universitário, seguindo mais ou menos um mesmo padrão, mas com menos espaço físico, a gente tem uma sala de preparo de amostras. Nessa sala de preparo acontece o recebimento de amostras e a emissão dos laudos. 2 cromatógrafos de alta eficiência em fase líquida, com detector UV, de arranjo de iodos e de fluorescência. Um espectrofotômetro UV visível duplo feixe e um cromatógrafo em fase gasosa com um espectrômetro de massas. Então, com essa estrutura que trabalhamos, né, habitualmente, a necessidade, os equipamentos que estão dentro do hospital universitário, nós temos algum apoio de compra de material, de gás, já nos processos de licitação, né, que ocorrem usualmente dentro do hospital. Nós temos também uma parceria, um termo de cooperação técnica com o Laboratório Central, o LACEN, e aí o cromatógrafo em fase gasosa e o espectrofotômetro tem um contrato de manutenção preventiva. Então, quando eu penso em análise toxicológica, eu devo levar em consideração não só a existência do equipamento, mas a existência do pessoal, a existência dos meus reagentes, dos meus padrões, enfim. É um conjunto, né, de condições aí que precisam se efetivar para a análise toxicológica também acontecer de forma adequada. E aí, muitas vezes, por conta de estar na coordenação, a gente fica bastante envolvida com resolver eventuais problemas que dá quando algo nesse caminho todo aí não está fluindo muito bem. Bom, os exames que são realizados, né? Parte dos exames são realizados no Laboratório de Pesquisas Toxicológicas, na toxicologia, partes no setor de bioquímica e no setor de hormônios. Isso porque dentro do hospital existe um equipamento que utiliza um imunoensaio automatizado, que permite, então, a quantificação do lítio, do ferro, do ácido valproico, da carbamazepina, da digoxina, da fenitoína e do fenobarbital, e a determinação da atividade da colinesterase plasmática. Tá?
Dentro do setor de toxicologia, nós temos a triagem de drogas de abuso, paracetamol, a identificação de paraquat, a determinação de metahemoglobina, a atividade da colinesterase eritrocitária. A identificação de inibidores da colinesterase é um método que foi validado dentro do laboratório. Vou apresentar algum resultado para vocês, mas não é um exame que a gente colocou disponível na rotina. A determinação de ácido hipúrico e ácido metilhipúrico, que são indicadores de exposição ocupacional, autolueno e alxileno, e a determinação de metanol e etanol por cromatografia em fase gasosa com espectrometrias de massas, que está em fase de implantação. O laboratório de pesquisas toxicológicas dentro do hospital, ele funciona de segunda a sexta, das 7 às 19 horas. Então, todas essas análises aqui, dessa coluna, elas são realizadas neste horário. As análises que estão com uma cor salmão aqui, elas são análises que o plantão assume. O que eu quero dizer com isso? São análises que são realizadas 24 horas por dia, todos os dias da semana. Tá? Então, determinação, a triagem para drogas de abuso, paraquat, lítio, ferro, estes medicamentos e a colinesterase plasmática, existe disponível 24 horas por dia e os demais apenas em horário comercial. Essa já é uma primeira limitação que nós temos, afinal de contas, nem tudo são flores, né? Então, é algo que a gente vem trabalhando, é algo que precisa ser aprimorado, apesar de ano que vem estarmos completando 10 anos dentro do hospital, sempre existem aí desafios a serem vencidos. Bom, para vocês terem uma ideia, mais ou menos, do quantitativo de análise realizada, esse é um dado que está publicado no relatório do CIATOX, né, de 2022. Aqui nós temos a listagem, então, das análises feitas. Entrou aqui a vancomicina, que eu não comentei. A vancomicina nós realizamos para monitoramento terapêutico, né, interno, então não é uma análise de suporte direto ao CIATOX Santa Catarina, mas como foi iniciada no ano passado, no final do ano passado, ele também é pouco representativo. Mas durante o ano de 2022 foram realizadas 2.353 análises. A principal análise realizada foi a triagem para drogas de abuso e medicamentos, seguida da determinação dos níveis de lítio. Então, a gente vê assim, vou estar conversando um pouquinho sobre a determinação de paracetamol, que tem um número importante de registros no centro, mas vocês percebam que a quantidade de análises realizadas, ela não é tão grande assim. Foram 98 análises realizadas ao longo do ano, muito possivelmente por conta desse horário aí de funcionamento do laboratório, né? Então, pelo fato de não ser disponibilizado o exame no período noturno ou nos finais de semana e feriados, a gente acaba, então, tendo uma redução na demanda da solicitação desse tipo de exame. Quanto à sazonalidade, essa também foi uma avaliação realizada e está no relatório do CIATOX Santa Catarina, que vocês encontram disponível no nosso site. A gente vê que no mês de fevereiro há uma maior demanda, né? E se a gente juntar com a informação do slide anterior, que triagem para drogas de abuso foi o alvo da principal demanda, então a gente pode pensar que a triagem para drogas de abuso acaba sendo também mais demandada nos meses de fevereiro. Tá? Mas, em média, ali, mensalmente, no ano de 2022, ficou entre 150 e 200 análises mês. Iniciando pelo aspecto prático, né, conforme proposto no convite e no título da palestra, eu vou falar um pouquinho sobre o paraquat e o diquat e vou seguir na linha de raciocínio que a gente costuma trabalhar também nas nossas aulas, indo dos métodos menos complexos para os mais complexos.
Então, paraquat e diquat se faz por uma análise colorimétrica. Como todos sabem, o paraquat foi proibido em 2017. Na ocasião da proibição, se deu aí um período de 3 anos para se esgotarem os estoques existentes de paraquat, né, no país. E em 2020, então, veio o banimento do paraquat do país. E aí eu esperava que nós não tivéssemos mais registros de caso de ingestão de paraquat. Eu até brinco com os alunos, porque a gente trabalha essa análise na aula para o curso de farmácia, e eu falei que desde 2020 eu achava que a gente não ia mais fazer a aula de paraquat, mas sigo fazendo até agora. O que a gente observa de 2017 até 2023 nos registros do CIATOX é que houve, sim, um decaimento bastante importante dos registros de ingesta de paraquat e, assim, um leve aumento dos registros da ingesta de diquat, né, que é do mesmo grupo químico ali dos compostos bipiridiolônicos. Então, é importante seguir acompanhando esse perfil para verificar até quando nós vamos ter aí registro de paraquat. Eu não preparei nenhuma fala no sentido de discutir mecanismo de toxicidade, mas nós sabemos que os dois possuem mecanismos semelhantes ali, relacionados com a formação de radicais livres, mas os órgãos-alvos são distintos, né? Os órgãos-alvo finais. Então, para o paraquat, preocupa muito a questão daquela fibrose pulmonar, enquanto que para o diquat o foco é um pouco mais na função renal. E aí, fazer essa diferenciação, de alguma forma, pode auxiliar, então, na condução da orientação. Então, eu trago um caso bem simples aí, paciente de 36 anos que ingeriu em tentativa de suicídio há 1 hora um gole de bifentrina, um piretroide, no momento assintomático, com sinais vitais estáveis, mas, assim, apesar com um relato de piretroide, houve o questionamento se havia queixa, se havia lesão em orofaringe, e no momento não tinha nem queixa, nem lesão em orofaringe. No outro dia de manhã, o médico faz contato, informando que durante a madrugada o paciente evoluiu com epigastralgia e náuseas, e agora há pouco o chefe do paciente afirma que a embalagem do veneno era bifendrina, mas a substância é o gramocil, que é o nome comercial do paraquat. O paciente fez ingesta de 1 colher de sopa, aproximadamente 15 ml. O médico afirma ainda que viu o produto ontem e tinha um aspecto de café com leite. A gente tinha a foto do produto, mas eu optei por não colocar na apresentação, visto que depois ela fica disponibilizada. Relata ainda a hiperemia em região oral, nega outros sinais e sintomas, e os sinais vitais eram estáveis. E aí, diante dessa situação, como a gente tem um histórico de entrada com piretroide e no meio, né, do acompanhamento, a evidência da presença do paraquat, é possível realizar, então, análise toxicológica para verificar se, de fato, houve ou não a exposição ao paraquat. E um segundo caso de paciente de 56 anos masculino, que é trazido pelos familiares por uma história de ingestão de Reglone, que é o nome comercial do diquat. O relato é de uma ingesta de 500 ml, em tentativa de suicídio há cerca de 30 minutos, e os familiares não viram a ingestão, mas viram o produto aberto. Então, também uma situação que vai demandar aí a necessidade da confirmação. Enquanto análise toxicológica, as amostras que o método se propõe a atender, né, inclusive no guia da Organização Mundial da Saúde, é este o método proposto, pode-se utilizar a amostra de lavado gástrico e de urina. Né? Então, em sendo realizada a lavagem gástrica e se a equipe, então,
guardar esse lavado gástrico, é possível proceder à análise nesse lavado gástrico ou a amostra de urina. Em cada uma dessas matrizes, a informação que a análise toxicológica vai fornecer vai ser diferente, né? Se nós encontrarmos no lavado gástrico, a gente vai ter a informação de que o indivíduo tomou, mas que foi tirado no processo de lavagem gástrica. E se for encontrado na urina, a equipe então passa a ter a informação de que, além de ter tomado, foi absorvido e está sendo eliminado lá na urina. A análise toxicológica proposta, então, é uma análise qualitativa através de um método colorimétrico que utiliza apenas bicarbonato de sódio e ditiônito de sódio. Em sendo uma análise qualitativa, a resposta que vai me dar vai ser detectado ou não detectado. E também eu não tenho que ter um aparato laboratorial assim tão rebuscado para executar a técnica. Então, basicamente, eu preciso ter acesso aos sais, né, ao ditionito e ao bicarbonato, e manter as proporções. Né? Então, eu utilizo o dobro do outro. No laboratório, a gente faz isso pesado, né? Mas nas aulas práticas dá para fazer mantendo proporções com outra forma de estar fazendo a realização da análise. E o resultado da análise toxicológica, no caso, aqui eu coloquei uma foto de controle só, né? Que seria o branco, ou controle negativo, um controle positivo de paraquat e um controle positivo de diquat. A gente observa que a diferença da coloração é bastante nítida, né? O paraquat ele vai dar um azul e o diquat vai dar um verde. Se eu tiver controle nas quantidades adicionadas, essa cor tem um pouco de relação com a concentração da substância presente na amostra. E antigamente tentava-se fazer até uma inferência ao prognóstico, a depender da intensidade dessa coloração. Hoje em dia a gente não trabalha mais com esse tipo de inferência, né? Então, a presença de paraquat já indica que sejam instauradas todas as medidas descritas e que devem ser adotadas nos casos de intoxicação por paraquat, da mesma forma que para o diquat. E aí, então, é importante que seja comunicada essa diferenciação, né? A equipe do CIATOX. No caso, para o primeiro caso, o resultado era um resultado azul, semelhante a esse aqui, né? E para o caso 2, o caso de Reglone, uma coloração esverdeada, que é característica da presença de diquat. Esse ano, inclusive, registramos aqui no Hospital Universitário um óbito num curto intervalo de tempo, assim, 2 dias após a admissão, com ingesta de grande volume de diquat e amostra com essa coloração verde bastante intensa. Né? Então, talvez se pense, o diquat ele é menos tóxico ou ele é menos letal que o paraquat. De fato, pelo órgão-alvo ser rim, pode ser, mas a depender da quantidade, né, como tudo na toxicologia, a depender da quantidade ingerida, 500 ml, por exemplo, é um volume bastante grande de uma substância, se eu estou falando de diquat. Em termos de resultado, nós reconhecemos que o teste é um teste muito simples, né? Um teste colorimétrico, e aí não há conforto em colocar no resultado se é paraquat ou se é diquat. Então, dentro do hospital, nós temos um procedimento de comunicação por meio telefônico, onde paraquat é considerado um resultado, paraquat e diquat são considerados resultados críticos. Realizada a análise, o laboratório de pesquisas toxicológicas entra em contato com o CIATOX e informa: olha, deu detectado para o azul, indicando a presença de paraquat. Ou deu detectado para o verde, indicando a presença de diquat. Mas
informar com um teste desta complexidade, que é um ou que é outro, é bastante complicado. O teste é muito simples, mas antes da gente colocar o teste para funcionar, a necessidade, por exemplo, de se validar e definir limite de detecção que consta desse laudo, né? Que é interessante se manter o cuidado de colocar uma observação de que é um método que fornece um resultado qualitativo, né? Que recomenda-se um outro método para se obter um resultado confirmatório, e que o material foi recebido no laboratório e não foi coletado pela divisão de análises clínicas do hospital, porque nós recebemos amostras de todo o estado de Santa Catarina. Inclusive, esse fluxo de amostras, o CIATOX oferece análise laboratorial, ela chega até o CIATOX e o CIATOX faz um encaminhamento para o laboratório, que também é um desafio que constantemente discutimos para tentar ajustar. Bom, para as suspeitas ou as intoxicações confirmadas de paraquat e de quat, ainda existem outros exames laboratoriais, que não estou considerando análise toxicológica, mas exames de monitorização, gasometria, sódio, potássio, cálcio, fósforo, magnésio, ureia, creatinina, as transaminases, as bilirrubinas e os coagulogramas. Uma segunda aplicação é a triagem para drogas de abuso, né? E aí, depois do colorimétrico, a triagem para drogas de abuso é a análise mais simples. Em termos epidemiológicos, o CIATOX Santa Catarina vem observando um aumento importante nos registros, né? Em 2022, foram 400 registros envolvendo triagem para drogas de abuso. Desses 400 registros, 8 óbitos. Chamou bastante atenção da equipe os casos envolvendo cocaína, né? Então, no relatório de 2022 também, a gente apresenta uma série histórica de 2014 até 2022, que é desde quando foi iniciado o uso do DataTox até agora. E aí, então, a gente vê um crescente desses casos envolvendo cocaína, sendo que em 2022 esse aumento foi um aumento bastante importante, né? Então, a partir do momento que o CIATOX ele está ali, ele recebe a informação, ele faz o registro da informação, é importante que nós, encontremos tempo para fazer uma análise do que está chegando. E eu entendo que é nessa perspectiva que a SENAD enxerga os centros como locais potenciais para fazer o reconhecimento de novas substâncias psicoativas aí circulando no meio, né? Então, os centros ele tem um potencial muito grande em fazer essa identificação precoce, tá? Seja pelo aspecto clínico, seja pelo aspecto laboratorial. Mas há necessidade de se avaliar, né, de forma rotineira, de tempos em tempos, os dados que estão sendo gerados. Então, eu trago aqui um caso de uma paciente feminina de 24 anos, 90 quilos, que foi encontrada inconsciente pela família hoje, após estar dormindo desde domingo. A ligação foi realizada na terça-feira, então ela permaneceu dormindo de terça até domingo. Ao seu lado foi encontrada a cartela de amitriptilina 25 miligramas, faltando 14 comprimidos. Pensando que ela ingeriu os 14 comprimidos, a gente tem aí uma dose supostamente ingerida de 3,8 miligramas por quilo, né, que é maior que a dose tóxica, que é de 3 miligramas por quilo. Foi trazida ao hospital pelo SAMU, chegou às 15h30 com Glasgow 8, midriática, pupilas fotorreagentes, foi entubada, está com drogas de sedação e hidratação e é ex-usuária de drogas. Faz um mês que é ex-usuário de drogas e o familiar que fez esse relato não sabia informar qual droga.
Então, de posse dessa informação, essa é a história inicial que chega, temos aí, né, a suspeita do tricíclico, fica a dúvida se de fato se mantém enquanto ex-usuária de drogas, né, já que o relato é ex-usuária de drogas há 1 mês. E aí, que amostra solicitar? Bom, então, o teste que nós temos disponíveis é a triagem para drogas de abuso através de um imunoensaio. Esse é o teste que o laboratório, né, consegue fazer aquisição por licitação. É um teste, como o próprio nome diz, só de triagem, portanto, qualitativo. Utiliza amostra de urina, tá? E aí, então, é uma análise bastante simples, né? Na sequência, já explico o princípio dela, mas basicamente a gente pinga 3 gotas de urina em cada orifício desses, espera acontecer a eluição, e o dispositivo que é disponível no hospital é um dispositivo que detecta 13 substâncias: barbitúrico, MDMA, metadona, THC, né, princípio ativo da maconha, cocaína, fenciclidina, antidepressivo tricíclico, benzodiazepínico, anfetamina, metanfetamina, morfina e propoxifeno. Então, com esse teste, eu posso começar um processo investigativo para avaliar quais substâncias que são consideradas drogas de abuso, apesar de existir alguns medicamentos aqui que também podem ser utilizados com a finalidade de abuso, estão presentes naquela amostra. O princípio do método consiste em, nessas fitas que compõem o teste, nós temos anticorpos que estão conjugados e pré-revestidos com um reagente de cor. E aí, então, nós temos anticorpos e a presença da droga vai ser considerado um antígeno, né? Quando eu tenho esse complexo formado com o antígeno, eu não vou ter o desenvolvimento da cor, e quando eu não tenho o antígeno, quando eu não tenho a substância, eu tenho, então, o desenvolvimento da cor. Para todos os testes tem uma linha controle, que é uma reação que acontece de forma independente, que sempre vai ser colorida de modo a validar esse dispositivo, né? Esse dispositivo, como tudo, tem validade, eles vêm acondicionados de forma individual, com uma sílica dentro, porque a umidade pode ser um fator interferente. Então, a linha controle sempre tem que se fazer presente, e a presença de cor para nós indica um não detectado, e a ausência de cor para nós indica um detectado. Então, aqui a gente tem o detectado, aqui a gente tem um não detectado, né? Quando a gente tem cor nos 2 testes, e um teste inválido é quando a linha controle não está funcionando, tá? Há que se pensar que esses testes, os fornecedores nos mostram tabelas com os cutoffs, né? Que são chamados os limites de detecção. Normalmente, esses limites são da ordem de nanograma, vem de forma geral, assim. Então, por exemplo, para benzodiazepínicos, o limite de detecção geral, o cutoff geral, é de 300 nanogramas por ml. Mas, especificamente na bula, a gente tem, dentro da classe benzodiazepínicos, quais são os limites para cada princípio ativo, tá? Então, por exemplo, do clonazepam, que é um top 10 nosso de registro no CEATOX, a gente tem que o limite de detecção é 2.500 nanogramas por ml. Essa tabela acabou sendo desenvolvida dentro do laboratório de pesquisas toxicológicas, porque existia muito questionamento em: deu detectado na triagem para drogas de abuso, significa que está intoxicado ou significa que fez o uso?
né? E vice-versa. Ah, a pessoa está fazendo uso e não deu detectado. Então, o teste tem algum problema. Nós precisamos levar em consideração o limite de detecção da substância e aí, então, fomos atrás do tempo de meia-vida, do pico de ação, do que é faixa terapêutica e da meia-vida de eliminação, para todas as classes de benzodiazepínicos. Então, um paciente que está fazendo clonazepam dentro da faixa terapêutica, eu espero não detectar, né, nesse teste de triagem para drogas de abuso. Se eu detecto, é porque significa que está bastante acima dessa faixa terapêutica. Da mesma forma, tem paciente sedado na UTI recebendo midazolam, por exemplo, e a UTI nos questiona por que não está detectando. O limite de detecção do midazolam é de 100 mil nanogramas por ml. A menos que esse paciente esteja sendo intoxicado, né, é normal o teste não detectar. Então, é uma limitação, e apesar do teste ser extremamente simples, esse tipo de conhecimento é necessário para conseguir fazer uma discussão com uma equipe clínica, por exemplo, quando questiona um resultado laboratorial. Né? Por vezes, o laboratório tem o anseio de auxiliar naquelas frentes que eu coloquei, mas existe limitação analítica, o que vai estar dificultando, então, resposta para todas as dúvidas existentes. O clobazam também grifei aqui como exemplo, porque o limite de detecção dele, de 63 nanogramas, é muito abaixo da faixa terapêutica. Então, se a pessoa faz uso terapêutico do clobazam, é muito provável que nós, no teste de triagem para drogas de abuso, né, identifique a presença dessa substância, o que não quer dizer que a pessoa está intoxicada. E aí, para estar intoxicada, nós vamos ter que relacionar com informação clínica, da presença de sinal ou sintoma. Bom, e para aquela nossa paciente lá, de 24 anos, que havia sido encontrada inconsciente, com a cartela de amitriptilina, ex-usuária de drogas, foi feito o teste, né? E aí, então, o que se observou? Detectado para antidepressivo tricíclico, detectado para benzodiazepínico, né? Então, ela estava recebendo droga de sedação no hospital, a depender da droga, justifica esse detectado para o benzo, detectado para tricíclico. E aí, se eu for pensar em droga, já que ela era ex-usuária de drogas, a gente pode ver que, de fato, se ela era mesmo ex-usuária de drogas, faz algum tempo que ela não se expõe, uma vez que nós não temos aqui, então, detectado maconha, cocaína, pelo menos as drogas clássicas. Preciso fazer uma ressalva aqui, que nós temos um barbitúrico com uma linha um pouco mais fraca e na anfetamina uma linha um pouco mais fraca. Quando dá essa linha um pouco mais fraca, a gente considera não detectado, qualquer presença de linha é um não detectado, mas assim, nas entrelinhas parece que tem alguma coisinha reagindo ali, ainda que não tenha o histórico. Eu não posso deixar de dizer que por ser uma reação antígeno-anticorpo, por melhor que seja o anticorpo que compõe essa imunocromatoplaca, existe a possibilidade de reação cruzada, tá? E o kit, ele fornece uma lista de substâncias que não fornecem reação cruzada. Ele não fornece uma lista de substâncias que nos dá reação cruzada, que seria a informação mais interessante. Então, ano passado eu orientei um trabalho de conclusão de curso, onde nós testamos algumas substâncias, percebemos que existem, sim, algumas substâncias que já a forma inalterada, não necessariamente que é excretada na urina, enquanto produto de biotransformação, já fornece uma reação cruzada. Né? E aí, apesar de ser um teste extremamente simples, tem que ter cuidado no momento de fazer a interpretação dele. Bom, mas cocaína, se ela fosse usuária, quanto tempo demoraria para a gente detectar ou não?
Normalmente, pensando nesses limites de detecção que temos aqui no teste, para o produto de biotransformação, detecção até 2 dias após o uso, e para a cocaína inalterada, num intervalo de tempo muito curto. O teste fala cocaína, mas pega as duas coisas, tanto a cocaína inalterada quanto os produtos de biotransformação. E aí aqui, então, a gente tem a informação de qual é o tempo de meia-vida de eliminação. Lembrando que, para a gente eliminar completamente uma substância, a gente leva aí mais ou menos 10 meias-vidas para ter eliminação completa. Bom, então esses são os 2 testes mais simples que nós realizamos no Laboratório de Pesquisas Toxicológicas. E aí eu vou falar um pouquinho da determinação de paracetamol, né? Em 2022, foram 7.150 registros de atendimentos envolvendo medicamentos, mais ou menos 16% dos atendimentos envolvendo paracetamol. Esse ano nós já batemos o recorde dos atendimentos em relação ao nosso maior número de atendimentos lá em 2019, né? Então os registros já ultrapassam ali os 23 mil registros ano. A gente ainda não fez análise por grupo de substância. Mais desses 1.120, mais ou menos 10%, e eu acredito que para esse ano o perfil não mude muito, eles ficam classificados com gravidade, com classificação de gravidade inicial, que varia de moderada a grave. Isso tem relação com o relato da ingesta de dose tóxica ou não. A finalidade da análise é para fazer a confirmação diagnóstica, para avaliar o risco da hepatotoxicidade e para tentar auxiliar de alguma forma no tratamento com o antídoto que é a N-acetilcisteína. Então, eu coloquei aqui o princípio do método, é uma reação de cor entre o acetaminofeno com o nitrito de sódio, que desenvolve ali uma coloração amarela em meio alcalino, e essa coloração é proporcional à concentração, de modo que, num espectrofotômetro em 430 nanômetros, se consegue fazer a leitura da absorvância e se fazer o cálculo da concentração. A amostra que a gente utiliza é soro ou plasma, coletada a partir da 4ª hora de ingestão do paracetamol até a 24ª hora, e registrar o horário da coleta. Essa é a condição ideal, né? O caso que eu vou mostrar daqui a pouco, é muito comum não se saber o horário dessa coleta, e aí já começa uma dificuldade analítica. A gente tem, então, reconhecido que alguns medicamentos podem interferir no resultado dessa análise, e aí a emissão do resultado deve levar em consideração se há exposição conjunta com fenilbutazona, oxifenilbutazona, ácido salicílico, teofilina, amino salicílico, o 4-amino salicílico ou a levodopa, ou ainda heparina ou soluções que contenham ortopredol. Para essa análise, como é uma análise quantitativa, se trabalha com curva de calibração e com controle. Na apresentação aqui, então, eu optei por colocar um fluxograma analítico. A gente trabalha com 500 microlitros de amostra. Normalmente, essa análise é feita em duplicata, né? Então, eu vou precisar aí de 1 ml de soro, no mínimo, para conseguir, um pouquinho mais, para eu conseguir tomar 2 alíquotas de 500 microlitros. Aí utilizo uma solução de ácido tricloracético a 3% para fazer uma precipitação de proteínas. Preciso ter uma centrífuga para conseguir realizar o teste. O precipitado vai ficar no fundo do tubo, né, como mostra esse slide. E aí, do sobrenadante, eu vou tirar 2 ml, adicionar 0,5 de nitrito de sódio, aquecer num banho a 37 graus por 10 minutos, alcalinizar o meio com NaOH, e após a agitação, então, eu vou ter o desenvolvimento de uma coloração amarela, aquela que vai permitir eu plotar a minha curva de calibração e executar o meu cálculo da concentração de paracetamol.
né? Então, aqui eu coloco um exemplo de tabulação de resultado. Trabalhamos aí com uma análise que vai de 6,25 a 200 microgramas por ml. E aí, então, a gente tem uma curva de calibração e com essa equação de reta é que se estima a concentração de paracetamol presente na amostra. Então, a gente tem o caso de um paciente masculino de 31 anos, 140 quilos, já tinha tido um histórico de tentativa de suicídio em 2019 por ingestão de morfina e metadona, e agora, numa nova tentativa, a tempo indeterminado, ele foi visto rígido às 14 horas de um dia, encontrado desacordado às 18, teria feito ingesta de medicações desconhecidas. A acompanhante refere que o paciente comprou hoje quantidade desconhecida de Torcilax e paracetamol. A acompanhante ligou para a farmácia, pois viu chegando uma teleentrega na residência. Além dessas medicações, tem o conhecimento de uso contínuo de ácido valproico, clonazepam, quetiapina e clorpromazina. Na admissão, o paciente estava desacordado, com saturação de 96%, uma hipertensão arterial, uma frequência cardíaca de 87 batimentos por minuto, respiratória em 16 e um HGT de 160. No eletro não apresentava alterações, sem resquícios de vômito ou liberação de esfíncter. E esse contato aconteceu às 19h20, só para a gente ter uma noção de tempo, né? Então, estava rígido 14 horas, desacordado às 18 horas, e às 19h20 já encontrava-se no hospital. Às 22 horas, o familiar confirmou, então, a ingesta de 2 cartelas de paracetamol, e aí a gente tem uma dose ingerida de 15 gramas, que é maior que a dose tóxica que nós consideramos no Ciatox desde o ano passado, de 10 gramas. Nega ter como saber se ingeriu outras medicações. Bom, então, quando que se solicita, né, quando que definimos aqui que deve ser solicitada, quando possível, a análise de paracetamol? Após a suspeita de ingestão de doses acima de 150 miligramas por quilograma de peso corpóreo em crianças, em adultos a partir de 10 gramas, salvo se o paciente tiver um histórico de comprometimento de função hepática, né? E aí, então, essa dose de 10 gramas deve ser olhada com um pouco mais de cautela. Para crianças em ingestão acidental, a partir de 200 miligramas por quilo. Né? Se for menor do que 150, o paciente pode ser liberado. Entre 150 e 200, é indicado solicitar a coleta da amostra na 4ª hora, mas ainda segurar a indicação do NAC, né, da N-acetilcisteína. Tá? E aí, então, se for possível fazer dessa forma, não se inicia a N-acetilcisteína até que se tenha análise laboratorial. Bom, como é que se interpreta esse resultado? Né? Então, é conhecido já o nomograma de Rumack. O nomograma de Rumack provém de um estudo proposto por Rumack. E Rumack, então, estudou esse decaimento do paracetamol da 4ª à 24ª hora. Né? E aí propôs, então, um nomograma que correlaciona a concentração de paracetamol com horas após a ingestão, para fazer uma classificação do risco de hepatotoxicidade. Né? Então, sem toxicidade, quando está abaixo dessa linha pontilhada, com toxicidade provável acima dessa linha cheia, e esse espaço entre essas duas linhas indica aí uma região de dúvida quanto a esse risco. Dúvida quanto? Ao horário exato em que aconteceu a ingestão, ao horário exato, né, em que foi tomada a amostra, então, nesse intervalo de tempo, alguma variação em termos analíticas mesmo, laboratorial. Então, essa região aqui é uma região um pouco mais de incerteza.
E aí o resultado para esse paciente deu 6,5 microgramas por ml. Né? E aí o que significa esse 6,5? A gente tem uma história inicial bastante confusa, né? 14 horas estava rígido, 18 horas desacordado, 17 horas posso pensar na ingestão. Como a amostra foi colhida às 8 horas do outro dia, a gente tem aí um intervalo de 15 horas entre a ingestão e a coleta da amostra. E aí, então, nós vamos utilizar o nomograma para fazer a interpretação, pensando em 15 horas com esse resultado de 6,5. Se eu levar em consideração 15 horas, eu tenho aqui sinalizado que não tem risco de hepatotoxicidade. Se eventualmente esse paciente estivesse recebendo N-acetilcisteína, aqui haveria, então, a informação de que, sob o ponto de vista toxicológico, não tem risco de hepatotoxicidade, pode-se interromper N-acetilcisteína. E se não tivesse iniciado N-acetilcisteína, se estava esperando esse resultado, então, não haveria indicação, pensando neste resultado. Mas a gente não tem certeza desse horário da ingesta. E aí, se eu pensar que ao invés de 15 horas, por exemplo, essa ingestão tivesse acontecido antes, porque a última vez que ele foi encontrado rígido foi às 14. Então, vou jogar para 23 horas. 23 horas após, a concentração de 6,5 microgramas por ml, ela fica nessa região aqui de incertezas, né? Que o nomograma traz ali uma possível toxicidade hepática. E aí já mudaria totalmente a orientação na questão da administração da N-acetilcisteína. Então, o nomograma de Rumark auxilia bastante, mas tem essa dificuldade com a realidade, né? Que é a obtenção exata das informações relacionadas com a história. Né? No congresso de 2020, eu coloquei um pouquinho sobre a realização da transaminase hepática e a determinação do paracetamol, né? Então, a multiplicar o resultado do paracetamol com a ALT da mesma amostra pode ser utilizado, então, para fazer uma categorização do risco. Se aplica quando eu não tenho conhecimento do tempo decorrido entre ingestão e coleta da amostra. Se essa amostra não foi colhida entre 4 e 24 horas, eventualmente a gente tem pacientes que dão entrada no hospital 48 horas após a ingestão de paracetamol, né? Porque num primeiro momento nós não temos ali uma sintomatologia muito importante, e aí 48 horas depois o nomograma de Rumark não vai mais se aplicar, mas o laboratório pode fazer a análise e aí então utilizar a relação, determinação de paracetamol e ALT, ou se foi utilizada uma forma de liberação modificada do fármaco. E aí o Civilotti, então, em 2010, colocou, dentre alguns preditores, né, o produto, então, da determinação do paracetamol com a ALT, e faixas que vão classificar a probabilidade do risco hepático em muito baixo, moderado ou muito alto. E aí, pensando nesse nosso paciente 6,5, com uma ALT ou uma TGP de 103 unidades internacionais por litro, o resultado da multiplicação deu 669,5, que significaria uma probabilidade muito baixa de risco hepático. Né? Então, a gente fez uma primeira interpretação lá utilizando o nomograma, pensando nas 15 e nas 23 horas, e aqui o produto da multiplicação das duas avaliações laboratoriais. E aí, dessa forma, então, se consegue fazer alguma orientação mais concreta. Toda essa parte de interpretação é o CIATOX que realiza, tá? Então, o laboratório faz análise laboratorial para chegar ali no 6,5, e o CIATOX realiza a interpretação e retorna a orientação. Bom, para finalizar, eu vou falar um pouquinho sobre os inibidores da colinesterase, né? Mais comumente, os mais comuns dos inibidores da colinesterase são os agrotóxicos, organofosforados e carbamatos.
e daí eu coloquei aqui, então, sob o ponto de vista epidemiológico, os registros, uma série histórica de 2014 a 2022 dos registros de suspeita de intoxicação por agrotóxicos geral, não só por inibidores da colinesterase. A gente vê assim uma tendência ao decaimento, né? Pensando que 2019 foi o recorde ali dos registros por agrotóxicos. A gente vê ali uma queda nesse número de registros. Em termos de registro por inibidor da colinesterase, a gente também vê que a frequência do registro ela se faz menor, mas ela é uma intoxicação que pode cursar bastante, de forma bastante gráfica, né? Sim, os maiores registros de agrotóxicos nossos seguem sendo por glifosato, mas os quadros assim que acabam demandando um pouco mais de atenção dentro dos agrotóxicos, claro, paraquat, diquat lá que eu falei no começo, e os inibidores das colinesterases. Bom, então eu trago aqui o caso de um paciente masculino de mais de 40 anos, 95 quilos, que aproximadamente 5 horas atrás encaminhou mensagens ao grupo da família que tentaria suicídio com chumbinho. Há 10 minutos atrás foi encontrado pelo sobrinho em casa, desacordado, e isso é tudo que sabemos. Aí, quando esse paciente chega, vai ser questionado se ele tem sinal ou sintoma de síndrome molhada, né? Vai se fazer toda a anamnese mais aprofundada. Como falei lá no começo, não optei por estar discutindo a questão de mecanismo de ação. E aí, como o nosso aspecto é mais analítico, preciso falar um pouquinho sobre os tipos de colinesterase. Então, frente à exposição a um possível inibidor da colinesterase, como o chumbinho, nós temos aí 3 colinesterases no nosso organismo, né? A acetilcolinesterase ou a colinesterase verdadeira, ou ainda também chamada de colinesterase eritrocitária, a butirilcolinesterase ou pseudocolinesterase, ou também chamada colinesterase plasmática, e a colinesterase cerebral. A colinesterase cerebral é mais utilizada na toxicologia experimental, né, nos estudos com animais, e na toxicologia, pensando na análise toxicológica, utilizando a amostra biológica, a gente trabalha mais com a colinesterase eritrocitária e com a colinesterase plasmática. E aí, a literatura que diz a colinesterase plasmática se relaciona melhor com intoxicação aguda, a colinesterase eritrocitária se correlaciona melhor com intoxicação crônica. Vocês vão encontrar literatura também que vai demonstrar que a depender do ingrediente ativo, eu vou ter uma inibição mais importante de uma do que de outra, né? É difícil pensar que a questão da afinidade do ingrediente ativo pela enzima seja exatamente a mesma, considerando todo o universo de organofosforados e carbamatos existentes, né? Então, no laboratório de pesquisas toxicológicas, nós conseguimos desenvolver e validar para fazer a colinesterase eritrocitária, e o hospital já fazia colinesterase plasmática. De modo que sempre que possível, são realizadas as duas colinesterases. Ela é uma reação enzimática, a gente trabalha aqui também com espectrofotômetro. Aqui eu preciso de um espectrofotômetro com controle de temperatura, né? Como ela é uma reação enzimática. Então, se trabalha para a colinesterase eritrocitária, uma amostra de sangue total, é feito um hemolizado, e aí se faz uma reação enzimática que leva em consideração a ação da enzima num substrato, que é a acetiltilcolina. Esse substrato, então, ele é quebrado e vai formar o iodeto de tilcolina. Esse iodeto de tilcolina vai reagir com um agente de cor, que é o ácido 5,5-ditil-bis-2-nitrobenzoico, que a gente chama de DTMB, para ficar mais simpático. E aí vai formar o 2-nitrobenzoico 5-mercaptana no tiocolina,
que é lido a 436 nanômetros. Né? Então, aqui a gente precisa de alguns reagentes. Nesse momento, inclusive, a gente está sem conseguir fazer a acetilcolinesterase, porque como se trabalha com uma amostra de sangue total, eu preciso ter um inibidor da colinesterase plasmática, que a gente utiliza a etopropazina, e há uma dificuldade do fornecedor que ganhou a licitação está fornecendo, então estamos tramitando para conseguir fazer uma compra direta desse reagente. Como eu falei, a gente precisa do espectrofotômetro com controle de temperatura, pensando que os fatores que alteram são pH, temperatura e tempo. Além disso, a concentração da enzima, do substrato e a presença de inibidores. Aí a gente faz uma reação cinética, acompanha ali durante 180 segundos, faz as leituras de absorvância, faz um cálculo de variação dessa absorvância por minuto e coloca, então, numa fórmula que leva em consideração a média do delta da absorvância por minuto, com um fator de multiplicação dividido pela absorvância da hemoglobina, porque os valores de referência são corrigidos pela hemoglobina. A cada análise, a gente realiza 2 controles, né, de modo a validar o teste que está sendo executado. Para interpretar sob o ponto de vista agudo, se leva em consideração o valor de referência, né? Então, para a eritrocitária, de 352 a 779 unidades internacionais por milimol de hemoglobina, e para a colinesterase plasmática, de 7.000 a 19.000 unidades por litro. E aí eu coloquei aqui o que a norma regulamentadora número 7 do Ministério do Trabalho propõe para o monitoramento da exposição ocupacional, porque naquele termo de cooperação técnica que nós temos com o LACEN, esse termo existe muito por conta da realização das colinesterases para os agentes de combate a endemias que trabalham nos focos de dengue. Né? Hoje não temos sendo utilizado nenhum inibidor da colinesterase, né? Desde 2020 se mudaram os ingredientes ativos para piretroides e neocotinoides, mas a gente não sabe como vai acontecer, né? Se seguirá sem inibidor da colinesterase ou não. Então, existe esse termo de cooperação para a realização desse exame. Bom, então, pensando lá naquele caso, esse caso ficou internado aqui no Hospital Universitário, né? E aí, não é usual a gente fazer a determinação da colinesterase sequencial. A determinação da colinesterase, ela serve para confirmar que a colinesterase está inibida, ela não vai ter relação com o manejo, por exemplo. Eu não vou conseguir tirar a atropina só depois de um resultado da atividade da colinesterase. Né? Então, normalmente, se acompanha esse paciente quanto ao manejo de atropina, por exemplo, com base na clínica. Né? Mas como o paciente estava aqui, a gente se permitiu ir fazendo análises repetidas ao longo do tempo e observou que a colinesterase plasmática, cujo valor de referência começa aqui, né, lá no 7.000, desde o primeiro dia estava bastante inibida e lá pelo 7º dia que foi revertendo. 14º dia estava quase chegando no valor de referência. O valor de referência para a eritrocitária é 350 ali. Então, assim, observem que o pico de inibição foi mais demorado e que o retorno da atividade também é mais lento. 14 dias depois estava longe ainda desse valor de referência. O paciente recebeu atropina por 15 dias e ficou internado por 20 dias. Então, a gente observa que, de fato, a plasmática, ela tem um pouco mais de relação com a clínica, porque quando a plasmática estava chegando, né, no valor de referência, foi a hora que foi possível tirar essa atropina. E a eritrocitária, ela não vai impactar tanto nesse exame, mas ela vai seguir inibida até, porque tem que levar em consideração a meia-vida desse eritrócito. Tá?
Bom, e aí, ainda na linha dos inibidores da colinesterase, eu vou estar colocando aqui a análise mais complexa, né, que é a identificação por cromatografia em fase gasosa com espectrometria de massas. É uma análise que ela foi desenvolvida para ser feita em soro, utiliza uma extração em fase sólida, que é uma extração cara, com muita etapa, um pouco complexa, né? E aí, até por conta disso, a gente acabou não colocando na rotina, mas os ingredientes ativos que são possíveis de identificar pelo método validado são aldicárbio, propamocárbio, forate, metilparation, fenitrotion, clorpirifos, terbufos, acefato, malation. Esses nós temos padrão. Além disso, o equipamento tem uma biblioteca que, no modo scan, né, permite eu fazer uma busca e tentar achar um percentual de probabilidade de ser aquela substância que está sendo rastreada. E para aquele paciente, então, que teve aquela demora toda na reversão, foi feita a análise, né, por cromatografia em fase gasosa com espectrometria de massas e se encontrou, então, um pico de terbufose e um pico de clorpirifos. São dois agentes organofosforados, então a gente tinha uma história inicial de chumbinho. Quando pensa chumbinho, eu estou pensando em carbamato, e carbamato este que pode vir com algum organofosforado junto. Se via ali uma demora, uma dificuldade de manejo, uma demora na possibilidade de reduzir os níveis de atropina. E aí, então, com a identificação do terbufose e do clorpirifos, a gente confirma que a gente tinha dois organofosforados, que são compostos que fazem aquela ligação de forma mais forte, mais estável, né? Enquanto o carbamato tem aquela ligação com a enzima, que é uma ligação mais fraca e mais instável. Então, essa análise, ela é uma análise que demora mais, ela é mais complexa, e assim, ela tem uma valia no sentido de eu identificar um ingrediente ativo. Porque em termos clínicos, eu não vou ter diferença de sintomatologia nem de tratamento, né? Então, ela enriquece o dado se eu penso que eu consigo dizer quais os ingredientes ativos, por exemplo, podem estar presentes nesses chumbitos. Enquanto considerações finais, gostaria então só mais uma vez de falar que as análises toxicológicas contribuem para elucidar ou para confirmar, né, fazer uma confirmação diagnóstica e definir condutas, conforme os exemplos que eu coloquei. Né? A gente enfrenta muitos desafios. Antes de começar, eu estava conversando um pouquinho com o Camilo a todo tempo, né? Seja no CIATOX, seja no laboratório de pesquisa. Oi, pessoal. Acho que a professora Cláudia caiu. Só um momentinho que eu vou mandar mensagem aqui para ela. Enquanto eu vou fazendo contato com ela, se vocês puderem pensando nas perguntas, né, e colocando no chat aqui, ou nas perguntas no canto superior esquerdo, fiquem à vontade, tá?
Camilo. Voltou? Voltei. Abrindo a sua câmera ainda aqui, tá? Ainda não aparece sua fotinha, não. Pois então. E a minha câmera aparece ligada. Agora sim, tô vendo você. Ficou todo o tempo sem? Não, só caiu agora. Você estava no último slide falando sobre encerramento, que tinha conversado comigo e pum, aí caiu a sua... Daí, quando eu descompartilhei, talvez, eu resolvi fugir e sair correndo. Foi isso. Se você quiser fazer a finalização ali, a gente não escutou o resto, mas que você finalizou? Quer finalizar? Já estava no slide de obrigada? Não, você estava no slide. Estava nas considerações finais. Isso mesmo. Estava falando da questão da infraestrutura física de recursos humanos. Um outro aspecto que eu coloquei é o fluxo para o recebimento de amostras. É algo difícil para nós, porque como o Ciatox recebe ligação de vários locais, né? Acaba se oferecendo, mas esse fluxo ele ainda precisa ser otimizado. E a questão da interpretação adequada dos resultados. Assim, a triagem para drogas de abuso, por exemplo, é uma análise extremamente simples, mas que, às vezes, a dúvida de uma reação cruzada acaba gerando um certo desconforto. Assim, né? A tentativa é aprimorar para auxiliar na condução do tratamento, mas nem sempre é possível. Tá? E aí eu deixei na apresentação o meu contato pessoal e aí encerrou a minha fala. Perfeito. Coloquei aqui no chat, então, o seu e-mail lá que eu copiei de lá, coloquei aqui para o pessoal no bate-papo, caso eles tenham interesse de entrar em contato. O Cláudio, já então, aproveito para agradecer, brilhante palestra, muito riquíssimo de conhecimento, aprendi bastante, fico feliz aí de participar e eu não sou um toxicologia nato, né, igual você, mestrado, doutorado, né, na toxicologia, estou aí 10 anos no caminho aprendendo e aprimorando meus conhecimentos, tá? Aprendemos sempre, né, Camilo? Com certeza, né? O professor tem essa percepção sempre, né? Sempre a gente Uma está evoluindo, né? É uma vantagem. A Sabrina, ela perguntou aqui, Cláudio, ó, os resultados positivos para drogas de abuso na triagem são confirmados posteriormente por cromatografia? Então, idealmente deveriam, né? Quando eu penso ali no aspecto forense, essa é a premissa básica. Dentro do hospital, como a gente tem o apoio ali do lado clínico, né, da presença de sintomas que acaba se relacionando com o resultado detectado, a gente acaba parando por ali. Tá? E seria interessante, sim, fazer análise por cromatografia. Nós ainda não realizamos aqui em Santa Catarina essa confirmação. A Bruna, ótima palestra, parabéns. Juscelino, excelente apresentação, Cláudia. José Aguinaldo, bom dia. Gostaria de saber se, com a implementação da Política Nacional de Antídotos, também existe alguma perspectiva da possibilidade da ampliação dos métodos analíticos de diagnóstico. Eu vou falar assim, eu acho, né? Assim, de achômetro mesmo, que são frentes distintas, mas que existem os dois movimentos, tá? As análises toxicológicas, elas vêm ganhando espaço nesse âmbito ali da análise de urgência, tanto que houve uma busca pela CGLab, né, para fazer uma reunião com os centros que possuem
né, o subsídio da análise toxicológica. Se eu não estou enganada, são 6 centros que contam com esse apoio. Então, e agora, mais recentemente, um contato da Senad, né? E aí, talvez com um enfoque mais para a questão das drogas de abuso. Nesse sentido, eu acho que o que deveria se pensar é em expandir um pouco o oferecimento dessa análise para que todos os centros tivessem acesso. E as formas de viabilizar isso, eu ainda não sei quais seriam as melhores, porque os laboratórios, de uma maneira geral, eles são laboratórios que têm um investimento muito alto, assim, financeiro, né? Talvez, de repente, cada local se ter as análises mais simples e aí depois cada local que se dedicar a algo mais específico, alguma estratégia nesse sentido, né? Porque, assim, para todo mundo fazer tudo, o desafio vai aumentar muito, eu acho. Então, assim, para ser um pouco mais realista, a gente tinha que começar dos mais simples. O Vinícius, parabéns, Cláudia, ótima palestra. A Sayonara, parabéns, foi maravilhosa. A cara do farmacêutico. A Sandra Márcia, bom dia a todos, excelente apresentação, obrigado pela oportunidade de aprendizado, né? Abordagem laboratorial na toxicologia. Marisete, parabéns. Daí, Cláudio, deixa eu te perguntar uma coisa, assim, qual que é a rotina de vocês, assim, no sentido de, porque o Ciatox está dentro do HU, então, geralmente, utilizar esses exames que vocês fazem, basicamente é o paciente que está utilizar ele para a prática clínica mais aguda, é o paciente que chega dentro do HU, porque quando passa a amostra vem de fora, né? Então, você geralmente é mais para confirmação, ou quando é ocupacional, né? Que é onde você vai usar essa metodologia. Eu queria saber de você o seguinte, na rotina do dia a dia de vocês aí, o quanto que fazer esses exames está dentro da prática clínica ali de quem está dentro do Ciatox de Santa Catarina? Eu não sei se colabora no mesmo percentual, Camilo, mas assim, mais ou menos 10% dos registros acabam tendo alguma análise toxicológica sendo realizada. Não consigo te dizer, te precisar se em tempo de alterar uma conduta ou algo nesse sentido. Mas a gente tem exemplos, por exemplo, exemplos assim como um caso que aconteceu numa cidade distante daqui, em que a paciente entra com o histórico de uso terapêutico de lítio, por exemplo, fez ali uma insuficiência renal e aí o médico está suspeitando de uma intoxicação por lítio em uso terapêutico, tá? E aí o Ciatox oferece análise. Vai ter que fazer o deslocamento da amostra, mas aqui no Ciatox, essa análise ela vai ser feita na hora que ela chegar, porque o lítio é feito 24 horas por dia. O médico lá opta por não realizar a análise, não enviar a amostra e solicitar a análise lá. Só que lítio lá demora 3 dias para liberar o resultado. Aí a paciente recebe alta e só vai voltar 3 dias depois para ver esse resultado. Então, assim, às vezes esse tempo de deslocamento ele não é tão crítico. Às vezes ele pode valer a pena. Entende? Agora, claro, né? Quando eu tenho algo que vai mudar, assim, ou que eu preciso instaurar uma conduta, paracetamol, por exemplo, muitas vezes a gente não consegue fazer. Vai entrar com N-acetilcisteína no escuro, considerando a história, por conta desse deslocamento. Obrigado. Recentemente aqui, o coordenador do laboratório de toxicologia do Hospital Universitário nosso aqui, implantou o kit rápido para detecção de 12 substâncias. Tem conhecimento sobre isso aí? Vocês têm feito isso aí ou tem intenção? Como que é, Cláudia? Falar para quem está ouvindo. Drogas de abuso? Drogas de abuso e medicamentos também, ansiolíticos, benzo.
Isso, a gente utiliza um aqui que tem 13, por imunoensaio, né? É um teste de triagem, foi esse que a Sabrina, ou Sandra, alguém perguntou se confirmava ou não. Uhum. É só mesmo sim ou não, né? Nem quantifica, né? Só se dá presente. Sim ou não? Isso. Auxilia bastante, sabe, Camilo? Porque muitas vezes o paciente é encontrado desacordado, por exemplo, e aí, pelo menos ali, tu vê se tem ou não a substância presente, né? Se tem, ok, ajuda. Se não tem, segue a dúvida. Se tu me permite ilustrar, né, essa sua palestra, recentemente a gente atendeu também 3 moradores de rua de Londrina com suspeita de intoxicação e um deles deu positivo para uma substância e a Defensoria Pública do Estado está agora solicitando que a gente, então, falar sobre os 3 e se foram feitos testes, foi feito testes toxicológicos e se sim, o que foi encontrado. Vai muito ao encontro dessa aula que você nos colocou hoje, né? A importância dessa parte de toxicologia analítica para a elucidação, às vezes, de algumas situações que acontecem aí nos atendimentos do CEATOX. O Juscelino perguntou aqui. Cláudia, vocês realizam análise só para a rede pública ou atende também a rede privada? Então, na verdade, a gente só faz análise para a rede pública. Eu não sei se a pergunta do Juscelino é se nós recebemos da rede privada. Se for nós recebemos da rede privada, não, nós não recebemos da rede privada. Então, se um hospital particular, por exemplo, está com um paciente, ele pode encaminhar uma amostra e vai entrar via SUS, né? Pensando no direito que aquele paciente tem de ser atendido também pelo SUS, tá? A gente não tem nenhuma prestação de serviços oficializada no sentido de cobrar a realização desse exame. Porque a gente usa uma infraestrutura pública, né? Foi nesse sentido mesmo, que depois ele colocou sim. Quando você fez aquela afirmação, ele falou sim, então foi nesse sentido. Então, ele acho que compreende que não há uma cobrança, né, particular aí nesse caso, tendo em vista isso que você já explicou. Então. Ainda não conseguimos um jeito de ganhar dinheiro com isso. Por enquanto, só a experiência mesmo. Até para reverter para o serviço, né, Cláudio? Melhorar a infraestrutura, reagente, equipamento, etc. Né? Sim. Mais alguém tem alguma dúvida? Encerrei o chat aqui, né? O bate-papo, já rolei ele todinho aqui. Acho que as perguntas foram esclarecidas, Cláudio. Você quer fazer uma fala final, uma situação? Então, só agradecer, Camilo, pelo convite. Assim, para mim é uma oportunidade que gera uma grande satisfação. A gente fica todo o tempo envolvido com resolve isso, resolve aquilo. E aí, quando precisa sentar, preparar, compartilhar alguma informação que é algo que faz brilhar os olhos, assim, a gente até acaba esquecendo dos outros problemas, né? E aí, então, foi uma oportunidade muito boa para mim, para eu encerrar minha sexta-feira ou começar minha sexta-feira. E legal, Cláudio. Então, vou dar 2 recados, pessoal, se puderem guardar por enquanto aqui. Agradecer a professora Cláudia, né, sua disponibilidade, seu conhecimento, brilhante apresentação e um baita conhecimento para a gente aí que está na ponta do CEATOX para poder melhorar os nossos atendimentos e a nossa qualificação técnica. Informo também a todos que nós chegamos ao final de mais um ano do SIG Toxicologia Clínica. Eu gostaria de agradecer a todos que colaboraram na organização do SIG, aos palestrantes que estiveram conosco, né? Hoje a professora Cláudia está com a gente, e em especial vocês, participantes, que estiveram conosco em 2023. Eu considero que o nosso SIG esse ano foi um sucesso e sinto-me muito feliz pelo processo desenvolvido. Neste ano, ó, nós discutimos o diagnóstico e o tratamento das intoxicações por plantas, a relação entre acidente com bótopos versus ação coagulante hemorrágica, as reações cutâneas a medicamentos, sistema HLA, outros fatores genéticos, as intoxicações por metais pesados, o papel da ultrassonografia de biomarcadores na avaliação do acidente escorpiônico e a palestra de hoje, a importância da toxicologia analítica no manejo clínico dos eventos toxicológicos, situações práticas. Então, gostaria de desejar a vocês um excelente 2024 e para 2024 contamos com a colaboração na participação das lives, assim como também, gente, vou mandar lá no grupo de coordenadores de emergência a indicação de temas e palestrantes.
essa indicação ela pode ser feita pelo preenchimento de um link que eu vou estar disponibilizando também junto com a mensagem que eu vou encaminhar lá nos grupos de WhatsApp, tá? Então, por favor, seria muito importante que vocês entrassem no link e indicassem o nome da pessoa, possível tema e o contato, para que eu possa fazer esse contato e organizar a agenda de 2024. É muito mais interessante vir de vocês a demanda do que eu ficar pensando em temas e que possam ser não temas práticos ou temas que não há interesse de vocês de assistir, tá bom? Então, esse agradecimento ele é realizado por mim, que estou na coordenação do SIG, e também pela Ana Carolina da Silva, vice-coordenadora do SIG, que é a médica plantonista do Ciatox de Minas Gerais, tá bom? Agradeço a todos aí as colocações no chat, né? Francisca, o Juscelino, a Sayonara, a Sandra, e a todos vocês que estão com a gente. Lembrando que o SIG é nosso. A coordenação tem que ter alguém para organizar e tocar o SIG, mas sem vocês aqui não faria sentido a gente ter o SIG. Então, obrigadão mesmo e nos vemos então em 2024 aí, mais um ano muito iluminado e com boas palestras conforme essa que nós encerramos hoje. Cláudia, obrigadão, excelente sexta e bom final de semana. Obrigada para vocês também, um bom final de ano para todo mundo. Obrigado. E parabéns também pela organização. Obrigadão, valeu mesmo. Ô, Jeff, se quiser encerrar a gravação, pode encerrar, nós estamos finalizando aqui a sessão. Tchau, tchau, gente.